Bom, eu acho que nestas coisas há sempre as utopias, não é? Que às vezes levam para o bem, outras levam para o mal. E essa de destruir completamente a cidade teria sido um erro enorme, não é? Obviamente que era uma visão muito utópica. E bem bom que fomos para a primeira hipótese, que foi exatamente preservar aquilo que tínhamos. Obviamente que não foi fácil, mas não tenho dúvida nenhuma que foi a opção. Não é? Aliás, eu tive, uns anos mais tarde, ou mais ou menos, mas ainda na década de 80, tive um pouco também por causa disso, uma vez que fui a Marrocos, pensei em visitar Agadir exatamente para ver como é que tinha sido a reconstrução e cheguei lá e eles tinham optado para a segunda situação, que foi ignorar a cidade antiga e construir uma cidade nova ao lado, que é um bocado chocante, não é? Acho que de facto optámos pela via certa, sem dúvida nenhuma. Este processo que conduz depois à classificação de Angra Cidade de Património origina uma tensão entre os habitantes de Angra do Heroísmo que estavam a reconstruir as suas casas e que se viram de repente confrontados com novas regras, com regras obrigatórias, para que tudo ficasse como estava antes do sismo. Até do ponto de vista da arquitetura de quem, porque a cidade pode ficar igual, ou seja, quase igual e não totalmente igual. Esta tensão teve razão de ser, ou podia ter havido aqui alguma elasticidade? Eu acho que a gente pode olhar para a reconstrução de Angra e dividir em 3 ou 4 épocas completamente diferentes. Não há dúvida que a primeira época eu não acompanhei, tá, como disse inicialmente eu estava a estudar ainda, mas percebo que foi um trabalho notável, em princípio com o GAR e com as entidades regionais, com o Governo Regional, para a reconstrução rápida. Portanto, havia urgência, havia que pôr as pessoas nas suas casas, havia que reconstruir a cidade. Portanto, uma altura em que as coisas têm que ser feitas rapidamente. Por outro lado, ninguém obviamente estava preparado para um sismo desta magnitude e, portanto, foi uma situação de emergência e acho que tivemos bastante bem, de uma maneira geral, quando se chega na altura da classificação da cidade em 83. Obviamente que a cidade estava já bastante reconstruída e, obviamente, que nestas situações e situações de urgência há sempre erros, até porque não havia meios técnicos suficientes, houve muita gente, colegas, arquitetos e engenheiros que tiveram que vir de fora, portanto as coisas eram feitas com a velocidade que tinha que ser aquela, e portanto, mas de uma maneira geral, o grosso da reconstrução é feito e não há erros. Há erros, como em todas as alturas, mas não há coisas escandalosamente erradas. Não é? Eu acho que o principal problema, e portanto, obviamente que aí as pessoas eram obrigadas, de certa forma, a fazer coisas, mas também estavam a ser muito auxiliadas e havia um movimento geral que levava a isso e, portanto, nessa altura houve uma participação enorme da população também, mas o facto é que as pessoas tiveram que despender daquilo que tinham para reconstruir, embora com juros bonificados e com apoios a esse nível, mas houve uma movimentação geral bastante importante. Eu acho que o principal problema dá-se depois, porque enquanto até 83, 84 havia aquela emergência, aquela urgência, a partir daí as coisas podiam ter sido resolvidas um pouco melhor. E acho que o grande problema aí teve a ver por um lado, com a legislação, a forma como a legislação foi feita, e por outro lado, como foi aplicada. Ora bem, a gente, no princípio, a seguir ao sismo, a reconstrução da Angra foi baseada num decreto regional que já havia para os monumentos regionais, que era um decreto regional de 79, a que se associou a legislação nacional sobre estes assuntos. E, portanto, foi com essa base que se fez a gestão da cidade. Aquilo era um documento muito simples, com 9 artigos, salvo erro, e que olhava tendencialmente para o exterior e para o aspecto das coisas, por fora, não é? Portanto, não era a arquitetura na sua globalidade, era, digamos assim, um fachadismo.
Mas isto levou a que as pessoas tivessem despertassem pela primeira vez para o valor daquilo que tinham, porque a gente, quando está habituado às coisas, muitas vezes não lhes damos o valor, não é? E, portanto, valorizava aspectos que eram de facto importantes. Acontece que, portanto, foi com essa base e tivemos a sorte de como Angra, nessa altura, e penso que ainda o RAS será dessa ordem de grandeza, que tinha mais de metade dos monumentos classificados de todos os Açores. Nós, com os nossos conventos e com as nossas igrejas distribuídas pela cidade, conseguia-se aplicar um artigo dessa legislação que dizia que num raio de 100 metros de cada movimento, de cada edifício classificado, havia que preservar e manter a construção em pés, a construção em pedra e assim. Isso levou a que as pessoas, de uma maneira geral, tivessem que ir por aí e houvesse apoios nesse sentido, não é? Portanto, criou-se uma rede que permitiu, com a legislação que não era a mais adequada, fazer algumas coisas. Depois, e aqui penso que há o primeiro problema, que a gente teve desde o sismo de 80 até 84 para conseguir criar um decreto legislativo regional que fosse adaptado à cidade. Não é? E, portanto, esse decreto legislativo regional, que é o 1584A, já sai depois da classificação da cidade, classificação que foi um trabalho notável, na altura liderado pelo Instituto Histórico da Ilha de Serra, e que levou a que a Angra fosse classificada da forma que foi e muito bem, na minha opinião. O 1584A, que é o primeiro decreto que é produzido no pós-sismo sobre a cidade no seu conjunto, tenta dar um passo seguinte, mas enferma de alguns problemas. Primeiro que tudo, o seu caráter discricionário, não é? Portanto, punha muitas das decisões na mão do Secretário Regional da Educação e Cultura. Acho que, salvo erro, 12 dos 26 artigos remetiam para uma decisão final do Secretário, portanto, era difícil aplicá-lo porque as pessoas depois não percebem. Quando a gente tem uma lei que é muito discricionária, as pessoas não aderem tanto a ela porque não percebem porque é que ela lá está. Não é? Portanto, falhou aí também, pensou haver fazer ver às pessoas, ter uma opção mais pedagógica a nível local, para explicar às pessoas como é que era, porque é que as coisas eram daquela maneira. Isso tentou-se, mas mais adiante o primeiro gabinete da cidade tenta isso, mas de qualquer maneira, como a legislação não a acompanhava, criava algumas situações de tensão. Mas, pronto, esse 1584 teve esse problema, era muito discricionário. Tinha, na minha opinião, um outro erro grave, que era a cidade é classificada no seu conjunto, mas esse regulamento exclui toda a arquitetura do século XX, o que não faz sentido nenhum. Portanto, se temos um conjunto de Angra valorizado exatamente pelo seu traçado, pelo seu papel nos descobrimentos marítimos, por ser uma cidade portuária de importância na primeira globalização que houve, portanto, e também pela sua uniformidade e pela sua homogeneidade de construção e pela maneira como resistiu aos tempos, haver um corte no século XX não faria sentido, não é? Porque a Angra isso tinha sido garantido e, portanto, havia coisas de qualidade também no século XX e na arquitetura do século XX e esse decreto ignorava exatamente isso. Na minha opinião, é um contrassenso em termos de conceito. E depois, pronto, um outro assunto que continuou sempre e que é que nunca houve alocados os meios financeiros suficientes. Então, houve naquela primeira parte do pós-sismo, em que as pessoas foram auxiliadas, mas com o esforço das próprias, e a partir daí as coisas nunca houve alocadas verbas suficientes para pôr as coisas a andar. Há depois um segundo tempo em que sai um novo decreto, mas neste 1584 já se fala na criação do Gabinete da Cidade. Mas este Gabinete da Cidade só é regulamentado em 87 e, de facto, o primeiro gabinete a funcionar é de 87. Eu, na altura, já tinha regressado e até tive
tive a possibilidade de participar como vogal da Câmara, de um trabalho que me pediram para fazer filo pro bono durante um ano, e portanto percebi também como é que funcionava o gabinete e as suas dificuldades. Não é? Havia um diretor do gabinete a tempo inteiro, haviam 2 vogais, um das obras públicas e um da Câmara, que era eu na altura, mas nós na altura, com aquilo que tínhamos, tentávamos ter uma posição pedagógica e didática com as pessoas que recebíamos, as pessoas explicávamos porque é que se estava a obrigar as pessoas a fazerem isto desta maneira, era um trabalho difícil, mas ao mesmo tempo tentávamos que as pessoas percebessem, né? Até porque notávamos a legislação que havia era muito pouca, não nos podíamos agarrar a uma coisa muito palpável ali e feita de propósito para a situação, mas tivemos essa preocupação. Depois há um segundo tempo, de 99, cria-se o gabinete continua a funcionar. Depois em 99 sai uma nova legislação que já vai um pouco mais de encontro a determinadas coisas, já distingue, porque a legislação anterior era muito igual, portanto tudo era tratado da mesma forma. Esta de 99 já distingue determinadas zonas, determinadas áreas, determinados tipos de edifícios, já abre, embora que timidamente, as portas à arquitetura contemporânea, e já melhora. Portanto, entretanto, o gabinete está a funcionar em pleno. Há também, na altura, mais, a nível técnico, já há mais técnicos a exercer na região. É importante lembrar que na altura do sismo, como eu disse, já houve muitos técnicos que tiveram que vir de fora e que prestaram aqui o seu trabalho, o seu auxílio, não é? Alguns depois acabaram por ficar cá, outros regressaram ao continente, mas o que acontece é que esses técnicos estavam essencialmente nos serviços públicos, não é? Penso que fui o primeiro arquiteto que teve em profissão liberal cá a tempo inteiro aqui na cidade. E isto já em 85, portanto já tinha passado algum tempo. Mas na altura, portanto, quando sai o decreto legislativo regional 29/99, já há mais massa crítica, já há mais técnicos a trabalhar em Angra, já há um gabinete que, com alguns problemas ainda de funcionamento de falta de pessoal, mas criou-se com a massa crítica que havia e com as formas como as coisas estavam a decorrer, criou-se algum diálogo e alguma capacidade das pessoas discutirem os assuntos e trocarem impressões e de haver uma cooperação entre as várias partes, a população e as entidades competentes que geriam a cidade. E, portanto, de certa forma, fazer esse trabalho de modo a que as pessoas percebessem porque é que se estava a fazer, como é que se estava a fazer e quais eram as razões. Não é? E, portanto, digamos que isso aí estava-se mais ou menos a andar, o gabinete tinha sido dotado de mais meios, embora, na minha opinião, houve sempre um grande problema com o gabinete da zona classificada, é que também nunca teve gente suficiente, porque a parte de gestão, digamos assim, aprovar os projetos, analisar os projetos, era feita, mas depois havia uma série de outros aspectos que competiam a esse gabinete e que nunca houve possibilidade de os fazer, não é? Portanto, desde fazer os cadastros ou atualizar os cadastros arquitetónicos da cidade, que tinham sido começados a fazer logo a seguir ao sismo, ainda com o GAP, penso eu, a atualização desses cadastros, era a dinamização da cidade e do interesse cultural que a cidade tinha, era exatamente a questão pedagógica, fazer encontros com as pessoas, explicar o que é que se estava a fazer, porque era os contactos com as entidades nacionais e internacionais de património. Portanto, havia uma série de trabalho que poderia ter sido feito e que na minha opinião, não se tirou o partido que se devia da classificação da cidade. Não é?